noite a todos. Hoje, agora falou alto. Comecei bem, né? Vamos ver até onde eu vou. Hoje estamos com uma transmissão um pouco diferente, o celular está mais longe, estou só na posição vertical. Eu espero que as pessoas em casa estejam ouvindo. Se não estiverem, coloquem mensagens aí, por favor, que a gente tenta aumentar um pouco o som. Então, vamos começar com os nossos recadinhos de hoje. Falar sobre as palestras do mês de novembro. Dia 26 de novembro, uma terça-feira, às 8h15 da noite, Plenitude, com Kelman Freitas. Dia 27/11, uma quarta-feira, às 14 horas, Fora da Caridade Não Há Salvação, capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem vem nos brindar com essa palestra é o Roberto Russito. E no dia 28/11, uma quinta-feira, às 20h15 também, Sócrates e Platão, precursores da doutrina cristã e da doutrina espírita. Quem vai falar? Quem vai falar é o Rogério Fante. Eventos. Nós teremos no dia 23 de novembro, no sábado, das 14h30 às 17 horas, o nosso evento Pode Perguntar. Aquele evento que a gente começou fazendo só com jovens, mas como todo mundo é jovem, todo mundo é antigo, já que somos espíritos, então nós não temos, na realidade, não temos idade certa como espíritos, serve para qualquer um. Quem quiser vir participar desse evento é bacana, porque são perguntas que a gente tem uma caixinha lá atrás, que quem vier pode deixar pergunta lá, que a gente tenta esclarecer o que vier. É bom que faz um debate e, de preferência, se puder, é melhor que se inscreva lá no próprio Facebook, porque a gente sabe qual é o número de pessoas mais ou menos que pretende vir. Aí a gente faz um lanchinho e tal, e não perde comida depois do evento, se sobrar muita coisa. Então, mas é bem interessante. Dia 23 de novembro, das 14h30 às 17h. É um bate-papo aqui. Tá. Temos o Bazar de Natal no dia 7 de dezembro, no sábado, das 10 às 16. Tá? A gente vai ter salgados, doces, né? Aquele eventozinho, comidinhas que a gente costuma fazer, né? Uma tarde de sábado, e às 15 horas, nesse mesmo dia, nós vamos ter o Cássio Branco de Araújo, que vai fazer uma palestra para a gente sobre as duas Marias na vida de Jesus. Vamos ter o Bazar de Seminovos aberto também, né? Com as peças que estiverem lá, a partir de R$5. Estamos aí com a campanha de sacolinhas de Natal, né? Temos sacolinhas aí? Temos. Que aí, nesse ano, aceitaremos sacolinhas montadas de acordo com a lista fornecida pela Fundação Francisca Franco, instituição que auxiliamos a ANA. Quem preferir pode fazer a doação em dinheiro ao SEAC, e o próprio SEAC a gente mesmo monta as sacolinhas, né? Com essa arrecadação. Mas a gente pede sempre que quem for contribuir com dinheiro, deixe claro lá na secretaria, claro, isso aqui é essa sacolinha de Natal. No Pix, e se fizer por Pix, escrever, por favor, no Pix, qual é o objetivo da doação, para que a gente possa separar os dinheirinhos aí e destinar essa coisa. Continuamos com a campanha de sempre, eterna campanha dos quadradinhos de lã. Os quadradinhos de 20 por 20. Quem tiver habilidade para fazer pode ser de crochê ou de tricô, certo? Quem tiver habilidade para fazer e quiser trazer, pode trazer. Se não, pode também doar os novelinhos, que nós temos pessoas habilidosas que fazem, né? E depois esses quadradinhos vão juntando, montando uma manta, que a gente doa para instituições aí que atendem mães, crianças. Aceitamos doações de roupas, calçados, acessórios e livros espíritas novos e seminovos, né, para o nosso bazar
seminovos. As roupas, esses itens que vão para o bazar, a gente vai sempre que sejam roupas limpas, usadas, mas em bom estado. Para doações em dinheiro, que nós aceitamos também para o centro, né, para custear a casa, contate-nos para informar os nossos PIX, ou então vocês têm aí com o CNPJ, que é o PIX da SEAP, né, para aqui nos quadrinhos, que podem também utilizar para fazer as doações. Temos a arrecadação de tampas e lacres de plástico, né, garrafas, embalagem de requeijão, lacres de latas de alumínio, aqueles blisters de embalagem de remédios, né, notas fiscais sem CPF, nós doamos, as caixinhas ali, nós doamos ao Instituto Amor Rosa, que assiste pacientes cometidos de câncer. Temos também o atendimento fraterno, né, que é aquilo que a gente orienta, quem quiser bater um papo, estiver sentindo a necessidade de alguém que lhe ouça, principalmente, né? A gente pode chegar, nossos trabalhos começam aí 8h15, né? 20h15, vai chegar umas 15 para as 8, 10 para as 8 e dizer, olha, eu quero fazer um atendimento fraterno. Um dos trabalhadores disponíveis vai atender. Então, e aí a gente pede para chegar um pouco antes, porque dá tempo para bater esse papo e ainda voltar para cá e assistir o trabalho. Nós temos livros aqui na nossa biblioteca circulante, livros que podem ser retirados, deixam o nome lá, a data que retirou, a gente identifica o livro, para a gente ter um controle. São livros que podem ser retirados, podem ser lidos e depois devolver para a gente. E nós temos também uma biblioteca com livros novos ali, seminovos também, que nós vendemos. Temos inclusive ali em exposição, na sua ordem, a obra do Kardec. Aí, vamos aproveitar e falar do Evangelho no Lar, já que eu estou falando aqui. O Evangelho no Lar a gente sempre comenta, que é uma coisa bacana, importante, quem quer fazer, é um momento em casa que pode ser feito sozinho, junto com os outros familiares. Se são 10 pessoas e só 3 querem fazer, não tem problema. Quem quiser fazer sozinho também pode, né? Não é nada forçado, mas é um momento assim, que a orientação é que se faça uma vez por semana, sempre no mesmo dia, naquele mesmo horário, para que o plano espiritual também se prepare para nos acompanhar nesse momento de oração, que é aquele momento de conexão do nosso espírito com o plano espiritual, né? Nosso espírito encarnado com o plano espiritual. É bastante importante, ele alivia as nossas tensões, ele acalma os nossos ânimos, ele nos dá uma energia bastante interessante. E a gente costuma falar que também limpa a nossa casa, porque nesse momento a gente atrai coisas boas. Se a gente está orando pelo bem, pensando no bem, nós vamos atrair espíritos bons que vão nos acolher naquele momento também. E eles vão aonde? Lá na nossa casa, onde a gente está fazendo. Importante. É bem interessante. Quem não fez, quando começar a fazer, vai perceber até que a casa fica diferente. Então é isso. Vamos então agora serenar nossos pensamentos, fechar nossos olhos. Fechar os olhos quem quiser. Quem não quiser pode mantê-los abertos. E buscar a conexão com o plano espiritual nesse momento. Agradecendo por esse momento. Agradecer a nós mesmos por estarmos dispostos aqui, vir para ouvir algumas palavras, ouvir alguns ensinamentos. Agradecendo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão e mestre, pela vida, por esta encarnação e por estarmos dispostos de alguma maneira a aprender, evoluir e melhorar. Vamos pedir que os espíritos
os mentores da nossa casa, os espíritos de luz que aqui se encontram, com certeza, nos abracem, nos ajudem a conseguir aquilo que nós desejamos e que é do nosso merecimento, sem jamais esquecer que o maior responsável por isso somos nós mesmos. Podemos pedir ajuda, porém sem a nossa ação, nada acontece. Vamos pedir que o trabalho dessa noite ocorra em harmonia, em paz, que seja de aprendizado e que todos nós aproveitemos da melhor maneira que seja possível a cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. E hoje, para fazer o Evangelho, vamos chamar a Ivete, que vai falar sobre o verdadeiro homem de bem. É isso? Isso mesmo. Fique à vontade. Vou ter que gritar. Isso. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Obrigada por participar com a gente de mais um trabalho nessa casa. Como ele falou, vou falar sobre o verdadeiro homem de bem. E eu fui procurar para falar do tema. Aliás, tem uma coisa engraçada antes, né? Eu estava preparando outro tema para falar. Reencarnação e ressurreição. Aí teve um dia que eu não estava dormindo e eu acordei assustada de madrugada. Aí eu lembrei e falei, meu Deus, eu não fiz oração antes de dormir, eu acho que eu apaguei. Aí veio na minha cabeça, o homem de bem. Eu, ué, por que será que veio o homem de bem? Será que é para falar assim, olha, não tem problema, já que você, se você fizer a sua parte, né, ser uma pessoa de bem, não tem problema esquecer de orar. Ou será que era para eu fazer um evangelho? Eu preferia acreditar que era para fazer o evangelho. Então, por isso, eu pesquisei o tema e eu vi uma palestra do Cristiano Abreu Paiva, feita em novembro de 2015. E achei interessante porque ele vai muito a fundo no comportamento humano, vai muito além do que está dito no trecho lá do Evangelho. Então eu vou trazer o que ele falou nas minhas palavras, né, de uma maneira mais simples. Mas é muito boa a palestra dele. Então, e toda vez que mencionarmos aqui o verdadeiro homem de bem, não estamos falando de homem no sentido masculino, mas no ser humano. Cristiano fala que o verdadeiro homem de bem nós podemos compreender como uma meta a ser alcançada, um objetivo ou uma conquista. E quem nos estabelece essa meta de tudo que fazemos é Jesus, quando ele disse, sede perfeitos, como é o vosso Pai Celestial. Jesus falou de uma forma direta e lúcida, sede perfeitos. É lógico que a gente sabe que ele não espera que nós sejamos perfeitos em uma única encarnação. Nós sabemos, mas ele deixou essa meta. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, descreve que o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Ou seja, quando atingirmos realmente a perfeição, quando formos puros, espíritos puros, destituídos e livres de vicissitudes e imperfeições, aí nós seremos um homem de bem. Só que Jesus, ele não deixou somente uma meta, um objetivo a ser conquistado. Ele deixou também o roteiro, o qual, se nós seguirmos corretamente, nós chegaremos lá, que são os seus ensinamentos. Nós sabemos onde estão escritas as leis de Deus. As leis de Deus, elas estão gravadas em nós. Quando nós viemos, nós já temos as leis de Deus gravadas em nossa consciência. E é por isso que quando a gente faz alguma coisa errada, a gente se sente incomodado, com peso na consciência. Mas só saber onde estão gravadas as leis de Deus não basta. É preciso seguirmos a orientação de Santo Agostinho, quando ele orienta no Livro dos Espíritos,
que antes da gente deitar, que a gente deve revisar como foi o nosso dia, né? Para verificar se nós não violamos as leis, se não praticamos o mal, se fizemos todo o bem que era possível ao nosso alcance, se desprezamos voluntariamente alguma oportunidade de ter sido útil, se não demos a ninguém motivos de nós, né, se queixar, e se fizemos ao próximo tudo aquilo que gostaria que fizéssemos para nós. Só que os ensinamentos de Jesus não são somente aqueles que ele expressou de forma verbal. Porque Jesus, ele era o Verbo, se fez carne. Ou seja, toda a sua trajetória representa um ensino valioso para todos nós. E esse ensino começa lá no mundo espiritual, porque a doutrina espírita é a terceira revelação, é o Consolador que Jesus prometeu, que pediu a Deus que nos enviasse. E através dela é que a gente vai entender e conhecer a história do Mestre. Nós não conhecemos toda essa história, toda a trajetória de Jesus, mas compreendemos que os ensinamentos dele não começou quando ele esteve encarnado na Terra. Precisaremos de muitos e muitos séculos para compreender o que significou a vinda de Jesus até aqui. A gente ainda não tem condições para compreender a grandeza espiritual dele. Alguns estudiosos das religiões, de todas, resumem Jesus como o espírito puro. Só que a classe de espíritos puros é muito grande. E Jesus não é um simples espírito puro. A jornada de um espírito puro é longa, mas não basta que nos livremos de todas as vicissitudes e de toda a imperfeição para estarmos em comunhão com Deus. E Jesus estava em comunhão com Deus. Por isso que a gente fala que ele não era um simples espírito puro. E é por isso que a gente vai demorar muito a compreender a grandeza dele. Jesus deixou toda essa grandeza espiritual dele, deixou a governança do planeta, tudo para estar conosco. Aí nós temos que imaginar o sofrimento dele com o processo de densificação do seu corpo espiritual. Na questão 86 do Livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade nos orienta que o perispírito do espírito puro é tão etéreo que é como se não existisse. Aí nós podemos imaginar o quão foi doloroso para Jesus entrar na matéria novamente. Né? Do nosso ódio, imagina, né? Lugar de pura perfeição como nós somos. De acordo com Emmanuel, no livro psicografado por Chico, A Caminho da Luz, ele fala que Jesus é o governador do planeta e que ele coordenou toda a formação de tudo que existe na Terra. Coordenou através de uma equipe de espíritos puros, também engenheiros, arquitetos, todos do plano espiritual. A ciência e os espíritos nos confirmam que o planeta Terra tem mais de 4,5 bilhões de anos. Então, há 4,5 bilhões de anos, Jesus já era puro. E aí fica a pergunta: há quanto tempo, né, há quantos bilhões de anos que Jesus não experimentava o amargor dessa matéria? Para nós que já estamos aqui acostumados, já é difícil, imagine para ele, na sua pureza. E mesmo assim, ele decidiu vir. Aí a gente pergunta: mas por que Jesus veio? Se ele não precisava? Gente, por missão, por amor, para mostrar para a gente como faz, para compartilhar conosco coisas aparentemente simples, mas que a gente não faz. Como, por exemplo, sermos benevolentes sem esperar nada em troca, sermos indulgentes para com as falhas dos outros, né? Como perdoar. Parece fácil, mas para o nosso atual estágio evolutivo é muito difícil. É como pedir para uma criança de 2 anos resolver uma equação do primeiro grau. E assim fica estabelecido o primeiro grande ensinamento do Mestre, iniciado ainda no plano espiritual, que é o sacrifício. O verdadeiro homem de bem
Ele sabe tirar proveito desse ensinamento. Muitos têm o desejo de ajudar, mas e sair da zona de conforto? Ninguém quer. Mas nós temos que compreender que Deus não mede o nosso mérito pela dimensão ou pela importância da boa ação praticada. Ele mede pelo sacrifício que é investido nessa boa ação. Quanto maior o sacrifício, maior a abnegação, maior será o mérito. Cada um de nós estamos em um estágio evolutivo. Temos que deixar de viver em prol do nosso corpo e viver em prol do próximo. Quando isso acontece, uma luzinha se descarga da espiritualidade superior. Para aquele que já tem essa facilidade, que já atingiu esse grau evolutivo, que não representa para ele nenhum sacrifício, aquela pessoa ainda acha que fez pouco. Que foi o caso do Chico, por exemplo. Ele sempre falava que era pouco que ele tinha feito. Mas se a gente fizesse o que o Chico fez, para a gente era muito sacrifício. Muito sacrifício. E quando se fala em sacrifício, temos que lembrar do caso do óbolo da viúva, narrado por Marcos e por Lucas, que está no Evangelho, onde Jesus, presenciando várias pessoas fazendo as doações, até que chegou uma mulher e colocou 2 moedinhas de 10 centavos. Ele chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, aquela pobre viúva que acaba de depositar 20 centavos doou muito mais que os outros que davam o que lhe abundava, que davam o que lhe sobrava, enquanto ela doava o que não tinha, inclusive o que lhe ia fazer falta. Tem muita gente que interpreta literalmente a mensagem de Jesus. Mas como diz o apóstolo Paulo, é preciso extrair o espírito da letra na leitura do Evangelho. Temos que compreender a essência da mensagem. Ele não estava querendo dizer, olha, vai lá, vende tudo para doar. Não é isso. Porque Deus calcula o que foi doado pelo sacrifício, pelo que sobrou. Devemos entender que não se trata somente de bens materiais, né? O tempo, por exemplo, o tempo que a gente tem, quanto eu estou doando, né? Eu posso ajudar com uma palavra, que é o que a gente fala aqui quando a gente vai fazer o atendimento fraterno. Às vezes uma palavra que a gente fala, um papo de 10 minutos vai ajudar a pessoa. E é uma doação. É preciso que a gente entenda a essência da mensagem de Jesus. Não nos apeguemos à palavra. Um dia teremos desprendimento material suficiente para fazer o que a viúva fez. Mas não temos que nos atormentar com isso, porque a natureza não dá saltos. Mas é importante hoje compreender essa essência da mensagem. Para tudo que a gente for fazer, a gente prestar atenção e praticar de coração a boa ação. E depois de todo aquele sacrifício que Jesus fez para vir, ele também fez um outro sacrifício, que foi nascer em uma família humilde. Né? Ele nasceu numa manjedoura, em circunstâncias simples, lugar simples, né? Para iniciar os seus ensinamentos. Aí ficou estabelecida a segunda grande lição do nosso mestre, a simplicidade. Muita gente fala que é humildade, mas não é. Como diz Augusto Cury, se referindo a Jesus, nunca alguém foi tão grande, se fez tão pequeno para tornar grandes os pequenos. Não devemos confundir a simplicidade com humildade. É muito frequente as pessoas façam essa inversão de valores, porque a humildade não é deixar de usar roupa de marca, ter casa bacana, carro importado. Isso é simplicidade. Humildade não é deixar de comentar as próprias virtudes ou deixar de evidenciar os bens que a gente julga possuir. Isso é modéstia. Humildade não é se fazer menor para poder ajudar o próximo. Isso é caridade. Humildade é reconhecer a nossa própria fraqueza, baixar a guarda e deixar que a mão estendida nos alcance. Humildade é difícil de se conquistar. É reconhecer o próprio erro sem muitas justificativas. É admitir uma derrota e saber tirar algum proveito dela. A humildade é um exercício.
E para colocarmos em prática, nós devemos, antes de tudo, reconhecer a nossa condição de espíritos imperfeitos que somos. Reconhecer que estamos a milênios da perfeição, que somos endividados com Deus. Tem gente que diz assim, mas eu não sofro, então eu não sou endividado. Nós esquecemos, né, da programação reencarnatória. Não é porque eu escolhi lá, porque eu tenho medo de vir para cá e passar por isso, que não somos endividados, né? Isso é uma questão de escolha, que nos acovardamos. A partir do exercício da humildade, vamos passar a enxergar os acontecimentos da vida com os olhos do espírito imortal. E é preciso amadurecimento espiritual. E como nós vamos adquirir esse amadurecimento espiritual? Através da prática dos 3 ãos, simultaneamente: oração, instrução evangélica e doação. E antes de pensar em mudar, a gente precisa primeiro entender quem nós somos genuinamente. Não somos um corpo munido de espírito, nós somos um espírito munido de corpo. Não somos seres carnais que um dia viveremos uma experiência espiritual. Nós somos antigos seres espirituais que, por necessidade de evolução, vivenciaremos incontáveis experiências carnais. Joana de Ângeles, também, mentora do Divaldo, nos fala que para julgar uma pessoa necessitamos conhecer a vida dela desde o nascimento, inclusive as vidas anteriores. E aí a gente tem que tomar cuidado com os nossos julgamentos, né? Porque o verdadeiro homem de bem, ele não julga. Ele jamais faz isso, né? Se eu estou sofrendo hoje, não é por causa do outro. Eu sofro ainda por não compreender o outro. A não sei analisar a estrutura psíquica da outra pessoa, a não sei enxergar o espírito infantil que habita o corpo de um adulto. É por isso que eu sofro. Por ingenuidade, por infantilidade, nunca por causa do outro. Outra ferramenta, e o outro, né, na realidade, ele é a outra ferramenta que nós temos de nos lapidarmos, né? É a nossa escolha para lapidarmos antes de encarnar. O verdadeiro homem de bem é indulgente na sua essência, na essência da palavra. Ele não comenta sobre maldade alheia de forma alguma, em tempo algum. Antes de qualquer comentário, o homem de bem, ele passa aquela informação por uma peneira, que dizem a peneira de Sócrates, que é a da verdade, da bondade e da utilidade. Porque antes de sair falando, a gente tem que pensar se é verdade, se aquilo vai ser bom e se tem utilidade. Porque às vezes a gente só fala por falar, sem necessidade de nada. Nós temos que lembrar que somos seres imperfeitos e que nós nos deixamos influenciar tanto pelo nosso próximo físico como pelo espiritual. Então, por isso que Jesus sempre falava orai e vigiai, né? Principalmente, a gente tem o costume de falar demais, né? O verdadeiro homem de bem também é benevolente. Ele aproveita todas as oportunidades para ser útil. Ele é proativo, fica sempre de antenas ligadas para identificar a oportunidade de ser útil. Ele pratica o bem incondicionalmente. Não podemos gostar somente de quem gosta da gente, né? Se fosse assim, seria muito fácil. E para finalizar, o verdadeiro homem de bem, ele não perdoa. Mas por que ele não perdoa? Porque para ele não se magoa. Estamos longe disso, né? Não se magoa. Ele não sente o impacto das ofensas, não consegue enxergar a maldade no próximo. Então, quando a gente enxerga esses acontecimentos sobre o prisma espiritual, nós somos forçados a admitir que não é nada racional cobrar do outro, porque a gente sabe que ele não tem condições de oferecer. E nós temos que exercitar o perdão como Jesus nos ensinou. Não é fácil. Em lugar nenhum do Evangelho está escrito que é fácil. Pelo contrário, Jesus falou da porta estreita e porta larga,
falou muitos serão chamados e poucos escolhidos, e da estrada da perdição. São várias passagens que afirmam que é difícil mesmo. Tudo depende de esforço, sacrifício e abnegação. E que Jesus nos abençoe e nos ajude a sermos verdadeiramente o homem de Deus. Certo? Amém. Muito obrigado, Ivete. E agora vamos ouvir a prece de Cálice. Sou eu. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, e o só coração e o só pensamento subirá até vós com um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar no progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa bendita e santa imagem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E agora vamos aguardar em silêncio, ainda sentados, para ver se o plano espiritual tem alguma mensagem para nós nessa noite. Hoje eu estou pedindo licença ao plano espiritual, porque alguns de vocês que já frequentam aqui há um tempo, tem um mentor que vem através da minha pessoa, que ele fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E hoje ficou o dia inteiro martelando isso na minha cabeça. Só que eu só sei essa frase, que vem comigo desde que eu era menina. Eu achei bonito, mas eu nunca me preocupei de procurar, de achar, de ver o que mais dizia, né? Que é um salmo de Davi, que é no livro de Salmos da Bíblia, do Novo Testamento. E aqui ele fala assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas do descanso, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que assim seja. É muito lindo. E a gente acha que estamos sozinhos, nós somos acompanhados, gente, de vários amigos espirituais que não nos deixam sós em tempo nenhum. Se nós pararmos na hora que a gente está muito aflito, prestar atenção, a gente vai ver que eles estão tentando nos ajudar. Nós é que ainda não sabemos como é que é essa ajuda.
A gente achar, não vejo nada, não sinto nada, não escuto nada, mas a gente não precisa escutar Deus, nós temos que ouvir com a cabeça. Vem através do pensamento as mensagens do Pai, tá bom? Eu quero agradecer hoje, e hoje eu fiz a minha vontade aqui também. Pedi licença o dia inteirinho, mas estou aqui, tá bom? E assim seja. Então agora vamos ao nosso momento de vibrações. Deixando jorrar de nossos espíritos fluidos de paz, saúde e amor, vamos vibrando por todos os doentes, onde quer que se encontrem. Que a paz do Mestre possa aliviar as suas dores, dando-lhes o conforto espiritual necessário. Vibremos pelos nossos irmãos presos nas cadeias, pagando seus delitos à sociedade, que recebam a luz do Evangelho de Jesus e acordem para outra realidade. Vibremos por aqueles que se encontram presos nas teias dos vícios de qualquer tipo, que os bons espíritos possam dar a essas vidas novos incentivos para viver e serem felizes. Peçamos ao plano espiritual que fluidifique nossa água, que ao bebê-la sintamos nossas forças físicas e espirituais renovadas. E ao término de nossas vibrações da noite, vibremos por nós mesmos, que tudo o que aprendemos hoje nesta casa possamos transformar em realidade com a graça de Deus. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Então, agora nós vamos fazer a nossa oração de encerramento e vamos pedir que todos permaneçam sentadinhos depois para guardar os passos. Quem for tomar o segundo, volta para a sala. Quem tomar o primeiro, pode tomar sua aguinha. Se quiser ficar batendo papo, pode ficar. Se quiser ir para casa, sejam bem acompanhados. Então vamos aí fechando nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Jesus, nosso Irmão Mestre, agradecendo por mais uma noite de reflexões, de orações, de momentos de calma, em que ouvimos, estivemos dispostos e abertos a nos conectar com o plano espiritual, recebendo aquilo que merecemos e doando também nesses momentos em que ficamos leves e com os nossos canais mentais e espirituais abertos ao plano que nos acompanha, aos espíritos, aos amigos espirituais, ao nosso anjo da guarda, que está sempre conosco. E vamos procurar sempre exercitar isso que a gente acabou de ouvir aqui. Ouvir pela mente. Ouvir pela mente é abrir a nossa mente como se fosse um grande coração para receber tudo de melhor que estiver à nossa volta. E para que consigamos receber tudo que melhor está à nossa volta, devemos ser melhores para assim merecer. E vamos terminar com o Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino e seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livre sempre de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.